Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Neste sexto domingo do tempo comum, nós continuamos a ouvir as bem-aventuranças do evangelista Mateus. Não julgueis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim dar-lhes pleno cumprimento. É um texto dificílimo este de se entender. Muito difícil, porque nenhuma das grandes igrejas cristãs segue isto aqui. Nenhuma das grandes igrejas cristãs continua a viver de maneira judaica, observando a lei ou observando os profetas do Antigo Testamento. Nós seguimos Jesus. E neste ponto sobressaiu-se, na metade do primeiro século no passado, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, apóstolo do sem lei, apóstolo daqueles que não tinham a circuncisão, mas que, na sua convicção, estavam chamados também, pela fé em Jesus Cristo, a obter um lugar reservado no reino de Deus. Afinal, como resolver este rebus? Como resolver esta questão? Alguns se saem da seguinte maneira. O evangelista Mateus escrevia ainda para uma comunidade mista, para uma comunidade onde havia uma grande sensibilidade de judeus convertidos para com a lei e os profetas do Antigo Testamento. E assim não quis ser duro como Marcos. Outros, e eu me coloco diante ou no meio destes, prefiro entender este texto redimensionando a visão de Paulo. O que Paulo fustigava verdadeiramente no Antigo Testamento era a circuncisão, e nós não somos mais circuncidados, e, juntamente com a circuncisão, o alimento kosher, isto é, a alimentação dos judeus. Sabem que os judeus têm uma alimentação própria e sequer convidam pessoas não judias a comer em suas casas, porque poderiam obter ou contrair alguma impureza por parte desses convidados não ligados mais à sua religião. Estes eram os grandes pilastres, as grandes colunas contra as quais lutava Paulo. A necessidade da circuncisão e, ao mesmo tempo, a comida kosher. Isto é, separação de mesas. Nós hoje estamos longe de todas estas questões, mas basta alguém viajar a Israel nos dias de hoje para que encontre tudo isto aqui ainda posto em prática. E é preciso acrescentar mais. Os judeus da época de Paulo, sobretudo os fariseus, faziam o possível e o impossível para afastar para bem longe da observância da circuncisão e da comida kosher os pagãos, que não queriam ver misturados com eles na salvação. A salvação é apenas para os judeus e para ninguém mais. Eram os pagãos chamados cães. Contra estes
se investiu Paulo, mostrando que a salvação por obra de Deus em Cristo morto e ressuscitado e no Espírito Santo está a favor de todos, ou é oferecida gratuitamente a todos. E nós também agradecer a Deus por podermos ser filhos legítimos e completos de Deus sem passarmos pelas práticas judaicas.